Dando continuidade à aula anterior, nós vamos ver aqui o transporte de carga em veículos. O transporte de carga em veículos, destinado ao transporte passageiro, só pode ser realizado em acordo às normas estabelecidas pelo CONTRAN. Então, o CONTRAN vai estipular como é que deve ser feito esse transporte de carga em veículos de passageiro. A carga acomodada, através da resolução 26, artigo 2º, a carga acomodada ela tem que ser em compartimento próprio, por exemplo, porta-malas do carro. Se eu vou transportar a carga, por exemplo, no automóvel, que é um transporte passageiro, a carga tem que estar nesse compartimento, dentro do porta-mala. E não pode transportar produto perigoso. Então, eu vou transportar, por exemplo, o porta-mala do carro gasolina diesel? Não pode, né? É um produto perigoso. Nós temos a infração de exceder a carga, né? Transportar em veículo destinado a transporte de passageiro carga excedente, infração grave. Não cabe, né, no compartimento de carga e, consequentemente, o condutor ele arrisca mesmo e vai aumentar na carga lá, podendo ser autuado com infração grave aí, previsto pelo artigo 248. Cinto de segurança. É obrigatório o cinto de segurança, tanto para condutores e para passageiros. E se não estiver usando nem condutor ou passageiro, infração é grave. Lembra que essa infração ela é de responsabilidade por condutor, porque quem está dirigindo o veículo tem a responsabilidade para zelar pela segurança de que ele transporta. E quando a gente vê essa infração, muita gente fica com dúvida, mas quantas infrações são se o carro transporta 3, 4, 5 pessoas no carro lá? E quantas são infrações se tiver 2, 3 sem usar? Na verdade é uma só, viu, pessoal? A infração ela é específica, ela é para veículos. Então, no caso, ela vai ser uma infração só, independente de quantas pessoas estejam sem cinto, o motorista ou os passageiros. Mas a responsabilidade, a pontuação da infração vai para o motorista, o condutor. Transporte de crianças em veículos. Como é que eu vou transportar a criança em veículo? Eu tenho que saber que os inferiores a 10 anos, as crianças que não completaram 10 anos ainda, elas têm que ser transportadas no banco traseiro, mas tem exceção também. A exceção é transportar um menor de 10 anos no banco da frente seria quando exceder a lotação do banco traseiro. Então, se por um acaso aqui atrás era para transportar, eu estava com 4 crianças, todas elas menor de 10 anos, então todas elas são transportadas atrás. Mas se no banco traseiro só tivesse condições de eu transportar 3, só tivesse 3 cintos de segurança, era permitido que a gente pegasse a de maior estatura física e colocar no banco da frente. Então eu ia pegar a mais alta, pôr na frente, porque atrás não caberia as 4 crianças inferiores a 10 anos. Essa é uma exceção à regra. A outra exceção à regra é quando você estiver dirigindo um veículo que ele possui exclusivamente banco dianteiro. Exemplo, uma caminhonete, ela só tem banco da frente, então nesse caso, podendo transportar um menor de 10 anos também. Então essas são as regras, essa é a regra na verdade. Eu transporto menor de 10 anos no banco traseiro. Eu posso transportar um menor de 10 anos no banco da frente? Sim. Excedeu a lotação do banco traseiro ou o veículo esteja conduzindo, só possui banco dianteiro. Completou 10 ou mais, pode ir no banco da frente. Tem que ser inferior para que não seja permitido. As crianças, mesmo no banco traseiro, se elas tiverem de 0 até 7 anos e meio, além de estar no banco traseiro, tem que utilizar dispositivo de retenção afixado ao cinto de segurança. Então, qual vai ser o dispositivo aí que ela vai ter que usar, né? De 0 a 1 ano, ela vai ter que usar o bebê conforto. Do nascimento até 1 ano, ela vai usar ele. Perceba que o bebê conforto ele é colocado em sentido contrário ao banco do motorista, por exemplo. O bebezinho vai ficar olhando para o vidro traseiro do dispositivo. Lembrando que ele próprio tem um cinto de segurança. Tem um cinto de segurança para prender o dispositivo no banco e ele tem também um cinto de segurança. A partir de 1 até 4 anos de idade vai usar a cadeirinha de segurança. Também ela tem um cinto próprio. A gente prende o dispositivo no banco e ele não tem, ele é colocado no mesmo sentido do banco. A gente prende a cadeirinha no banco e consequentemente também ela tem outro cinto. A partir dos 4 até 7 anos e meio, vai usar o assento de elevação. Para que é o assento de elevação? Na verdade, ele vai deixar a criança um pouco mais alta, para que ela possa usar aquele cinto diagonal do cinto de 3 pontos, deixando ela mais alta, para que ela consiga usar corretamente o cinto de segurança. Digamos que ela é grande, ela é grande para a cadeirinha e pequena para o cinto de segurança. Então, vai ter que usar
o assento de elevação para usar o cinto de 3 pontos de maneira correta. A partir dos 7 anos e meio, inferior a 10, banco traseiro com cinto de segurança, porque aí ela já vai conseguir usar corretamente esse dispositivo. Nós temos a resolução 391 do Conselho Nacional de Trânsito também, no artigo 2º, parágrafo único, fala para a gente que quando a criança for superior, tiver mais de 4 anos, ou inferior a 7 anos e meio, né, quer dizer, ela tem mais de 4, menos 7 anos e meio, ela deverá estar usando aí o assento de elevação, ele pode ser dispensado o assento se você usar o cinto subabdominal, que é aquele cinto de 2 pontos, desde que o banco seja dotado originalmente desse cinto. Então tem veículos, por exemplo, no banco traseiro, que tem um cinto subabdominal, 2 pontos. Esse cinto, nesse caso, a criança que tem mais de 4, menos de 7, ela pode estar usando ele sem gerar infração, sem desobedecer à norma. Porque o cinto de segurança o assento de elevação foi projetado por cinto de 3 pontos, não por subabdominal, que é de 2 pontos. Então essa resolução ela vem explicando para nós que não geraria infração de trânsito. Transportar crianças. Transportar criança sem observância, né, as normas de segurança gera infração gravíssima. Então eu vou transportar a criança não obedecendo o que a norma indica, nesse caso vai gerar infração gravíssima para mim como condutor. Agora nós vamos aqui para o Sistema Nacional de Trânsito. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, Federal e dos municípios com várias funções. Quais são as funções do Sistema Nacional de Trânsito? De uma visão geral, é para trazer um trânsito seguro em condições de uso para nós. Então, o Sistema Nacional de Trânsito ele tem função de planejamento, função de administração, função de normatização, regulamentação das leis, registro de veículos, formação e habilitação de condutores, fiscalização de trânsito, aplicação das penalidades e julgamento das infrações de trânsito. Fazendo tudo isso, ele vai trazer um trânsito seguro em condições de uso para todos nós. Aqui nós temos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Nós vamos ter órgãos normativos, executivos, fiscalizadores e também recursais. Os órgãos normativos são aqueles órgãos que vão regulamentar as leis e normas. Os executivos vão ser os que colocam em prática, vão executar essas leis regulamentadas. Os executivos rodoviários vão cuidar das rodovias federais. Os fiscalizadores, o nome já diz tudo, né? Eles vão fiscalizar as vias para fazer com que essa lei tenha algum valor, porque não adianta nada ter a lei, ter o órgão executivo e não ter a fiscalização, porque a fiscalização vai fazer com que essa norma seja obedecida, né? Punindo o condutor que não obedece à norma. E os recursais são aqueles que vão julgar as infrações cometidas por nós condutores. Caso aconteça uma infração de trânsito, quem que eu entro com recurso? Se eu vi que a infração foi aplicada errado, vou procurar os órgãos recursais para que aconteça o julgamento das infrações. Todos esses órgãos, a gente tem eles em nível federal, estadual e municipal. Municipal a gente não preocupa tanto para a prova, que não é tão cobrado. A gente preocupa mais com os órgãos federais e estaduais. Até mesmo que o município tem variação de nome, porque deixa a critério dele mesmo regulamentar o trânsito dentro de seus limites territoriais. Vamos lá, então órgão normativo em nível federal, a gente vai ter o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Esse toma conta do país inteiro, regulamenta as leis e normas em nível nacional. Em nível estadual a gente tem o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Todo estado tem um CETRAN, todo estado tem um conselho. E tem o CONTRADIF. O CONTRADIF eu coloquei em estadual aqui, mas ele é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Como o DETRAN, o Distrito Federal não é um estado, aí eles vão dar um nome diferente para ele. Em vez de chamar de CETRAN do Distrito Federal, vai chamar CONTRADIF. Mas é a mesma função, a mesma competência de um CETRAN de um estado. Departamento Nacional de Trânsito é o órgão executivo em nível nacional. Tudo que tiver relacionado à habilitação e veículos é o DENATRAN que faz, colocando em prática mesmo que o CONTRAN decide. Lembra que o CONTRAN dita resoluções. Em nível estadual executivo, DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Digamos que tudo que tem relacionado a veículos
e habilitação, suspensão, cassação, processo de habilitação, o que for, o Denatran delega a responsabilidade para o Detran do Estado, porque o Denatran é um por Estado. Então ele deixa os Detrans dos Estados resolver isso aí. Quando chega aqui no Estado, que é a competência do Detran, o Detran não dá conta sozinho não. Então o que ele faz? Ele delega essa responsabilidade também para as Ciretrans. Seriam circunscrições regionais de trânsito, que na verdade são regionais, é um órgão também estadual, mas ele é subordinado ao Detran. Então, por exemplo, a gente fala, vou no Detran, talvez você não vai no Detran, porque o Detran em Minas Gerais, por exemplo, o Detran fica localizado em Belo Horizonte, é um Detran por estado. E nas regiões, que são as regionais, nós vamos ter algumas Ciretrans, que tudo que a gente faz, ela dá ciência ao Detran. Em nível federal, a gente tem o órgão executivo rodoviário, nós temos o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte Terrestre, que ele toma conta das rodovias, é igual o Detran, o Denatran, mas da rodovia, toma conta da rodovia federal. Em nível estadual, a gente tem o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, que é o órgão executivo estadual, tomando conta de rodovias estaduais. Fiscalizador em nível federal, a gente tem a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Estadual, a gente tem a PM, ou Polícia Militar Rodoviária Estadual, tanto faz, é a PM, ela fiscaliza conforme convênios firmados, a gente vai ter ela tanto no município quanto nas rodovias estaduais. Em nível federal, a gente tem a JAR, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Estadual também já. É o mesmo nome? Sim, porque na verdade é o órgão que julga. Cada órgão, dependendo de onde você comete a infração, vai chamar de JARE. É o órgão que vai julgar. A JARE, referente ao DENIT, que é a rodovia federal, a JARE do DR, que foi na rodovia estadual. Então, depende de onde você cometeu a infração de trânsito para acontecer o julgamento. Sempre o mesmo nome, é JARE. Aí nós vamos ver agora os municipais. Os municipais, cada um vai dar um nome diferente. Não vai deixar de ser município. Então o normativo vai ter um conselho aqui, em que o município pode estipular o nome que ele quiser. Aqui nós vamos chamar de prefeitura, porque é o município que vai tomar conta. Executivo vai ter um departamento que vai também exigir algo, né? E esse departamento a gente vai chamar de prefeitura, porque o município ele pode dar o nome que ele quiser, né? Executivo rodoviário é a própria prefeitura, quem teria como manter a via em bom estado e aplicar a sinalização e até se responsabilizar sobre o dano físico material a um cidadão é a prefeitura, que é o órgão executivo rodoviário. Fiscalizadores, eu coloquei aqui agente municipal de trânsito, porque alguns municípios têm os agentes municipais de trânsito, mas quando não tem o agente municipal, tem pelo menos a PM, né? A Polícia Militar também ela pode trabalhar com convênios firmados, fiscalizando também o município. Então pode ter agente municipal de trânsito, PM, ou ter só pelo menos a PM, Polícia Militar. E a JAR, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infração também do município. Tentem assimilar que quando a gente fala sobre órgão normativo, são os conselhos, né? São os conselhos. E quando fala sobre os executivos, são os departamentos, né? Começa com D, talvez facilita na hora da prova. Dá mais uma lidinha na apostila que certamente vocês vão conseguir se orientar aí. É bem comum de ser cobrado siglas, funções, como eu já expliquei para vocês aqui. Finalizamos aí toda a matéria de legislação de trânsito. Agradeço a todos pela atenção. Espero que tenha ajudado na compreensão da matéria. Bons estudos e até a próxima.